Olá malta, eu estou a precisar da vossa ajuda, mas primeiro vou-vos colocar dentro do contexto. A escritora Alice Vieira participou na 5ª Jornada de Teologia Prática e disse numa entrevista para a agência Eclésia.pt que lamentava a falta de leitura bíblica que existe na sociedade portuguesa, em especial entre as crianças, facto que está a gerar adultos menos cultos e incapacidade para resistir. Ainda parece ter dito também que a leitura da Bíblia faz falta para entender o mundo, nos entendermos a nós e para termos o coração forrado, possivelmente com papel de parede, e para possuir instrumentos para resistir a esta fase da vida. Ela não foi explícita em relação a qual fase da vida. Portanto, não sei do que é que ela está aqui a falar. Agora, em relação a adultos menos cultos, ela tem toda a razão. Eu até compreendo que para a escritora Alice Vieira seja um problema existirem pessoas que não tenham cultura religiosa, até porque ela está a utilizar exatamente estes argumentos dela para efetuar a venda do seu livro. Eu acredito que para os líderes religiosos não interessa muito que a população fique ciente do que se passa neste livro que é a Bíblia. Porque se mais pessoas lessem a Bíblia, mais pessoas iriam ficar incrédulos e mais pessoas iriam abraçar, com certeza, a dúvida, o agnosticismo ou mesmo o ateísmo. O que os católicos conhecem da Bíblia é o resultado de uma lavagem cerebral efetuada às suas mentes quando eles eram crianças, através da catequese e dos livros infantis. Conhecem as histórias da Bíblia através dos filmes que foram feitos. Conhecem algumas das histórias da Bíblia através dos sermões nas igrejas. Sendo que neste último caso isso só acontece em 3 situações: casamentos, batizados ou funerais. Todos nós sabemos que a assiduidade é coisa que não assiste às igrejas católicas em Portugal. Para além daquelas 3 situações que enunciei, possivelmente só irão à igreja realmente durante a festa do Natal, festa da Páscoa e pouco mais. Mas depois disto vocês já devem estar: Vítor, mas no início do vídeo e tal, tu disseste que precisavas da nossa ajuda. Eu vou precisar da vossa ajuda porque eu não sei qual é a primeira história que devo contar ao meu filho. Eu já escolhi algumas, eu vou-vos apresentar aquelas que escolhi. A primeira história da Bíblia que eu escolhi foi a história de Lot. E vocês dizem: a história de Lot, isso já está muito batido. E a destruição de Sodoma e Gomorra, não sei o quê. Não, a parte interessante não é a destruição de Sodoma e Gomorra. A parte interessante é o que se passa depois entre Lot e as suas filhas. Gênesis, capítulo 19, versículo 30. Lot subiu de Soar para alojar-se numa montanha e as suas 2 filhas o acompanhavam. Com efeito, ele tinha medo de morar em Soar e alojou-se em uma caverna, ele e as suas 2 filhas. A mais velha disse à caçula: Nosso pai é velho e não há homem na região para vir a nós segundo o costume da terra inteira. Vamos, façamos nosso pai beber vinho e nos deitaremos com ele, para dar vida a uma descendência saída de nosso pai. Naquela noite fizeram o seu pai tomar vinho, e a mais velha veio deitar-se com o seu pai, que não tomou conhecimento nem do deitar dela, nem do levantar-se. Ora, no dia seguinte, a mais velha disse à caçula: Vê, na noite passada deitei-me com o meu pai, façamo-o tomar vinho mais esta noite, e tu irás deitar-te com ele. Teremos dado vida a uma descendência saída dele. Ainda naquela noite, fizeram seu pai tomar vinho. A caçula foi deitar-se com ele. Ele não teve conhecimento nem do deitar-se dela, nem do levantar-se. Ora, Deus destruiu Sodoma, onde Lot residia, porque as pessoas estavam a ter comportamentos que iam contra a sua vontade e, segundo dizem e ao que parece, orientações sexuais muito duvidosas para o gosto de Deus. No entanto, Deus permite que Lot se deite com as suas filhas sem fazer nada para evitar que isso aconteça. Mais uma coisa, da relação sexual com Lot e as suas filhas nasceram então 2 povos, os Moabitas e os Amonitas, que mais tarde iriam ser destruídos por David, a mandato de Deus. Seria muito mais fácil ter ficar por ali, olha, não transem, não. Enviava um anjo e dizia: não façam isso, não, vamos deixá-los criar 2 povos para depois então chegarmos lá e destruirmos esses mesmos povos. Acho valoroso da parte de Deus. No segundo livro dos Reis, eu pensei contar a história de Elias e da morte de Acasias, rei de Israel.
em que Elias mata a mandato de Deus 102 pessoas, assim, tipo, fulminantemente, assim, tipo, au, incha, ninguém te manda meter com Deus. Isto tudo porque Acasias enviou os seus soldados como mensageiros para saber no templo de Baal-zebub se ele iria eventualmente ficar recuperado das suas feridas. Mas não é essa a história que eu vou contar ao meu filho. Eu vou contar a história de um outro profeta muito meu querido. Segundo capítulo do segundo livro dos Reis, versículo 23. Dali subiu a Betel. Estamos a falar aqui de Eliseu. Enquanto subia pelo caminho, alguns meninos saíram da cidade e se puseram a escarnecê-lo. Vai, rapaz, vai! Ao que parece, Eliseu era mais careca do que eu. Voltando-se, ele os olhou e amaldiçoou em nome do Senhor. Atenção, em nome do Senhor. Então saíram dos bosques 2 ursas que despedaçaram 42 daqueles meninos. Depois disso, dirigiu-se ao Monte Carmelo e de lá voltou para Samaria. O próximo gajo que disser que eu estou com pouco cabelo, eu vou amaldiçoar em nome de Deus, Deus vai mandar 2 ursas e vai. Pronto. Também estou a pensar ler-lhe um bocadinho do livro de Ezequiel, capítulo 23, versículo 19. Mas mais tarde, quando ele tiver já alguma idade, porque isto é... Pronto, é isto. Ela multiplicou suas prostituições, recordação dos dias da sua juventude, quando se prostituía no Egito. Inflamou-se de desejo por seus concubinos. Um membro deles é um membro de jumento, sua ejaculação a de um garanhão. Voltaste à depravação da tua juventude, quando os egípcios esfregavam teus seios, amassavam teus peitos de moça. Bolinha vermelha. Eu vou colocar uma bolinha vermelha. Se calhar já vou tarde, mas a bolinha vermelha vai ali ficar, está bem? Que é para não dizerem que eu estou aqui a fazer coisa. Pois. Literatura erótica. Que este livro contém bastante. Mas continuando para a frente, esta é outra das histórias que eu gostaria de contar ao meu filho, mas mais lá para a frente. Mas já estou a ouvir os murmúrios de pessoas aí atrás, possivelmente católicos e crentes, a dizer: mas já estás a ir ao Antigo Testamento, isso são só coisas más, isso está fora de contexto, isso agora não acontece, o Novo Testamento é que é bom, e as coisas que Cristo ensinou, e então leiam esta história. Marcos, capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, ao saírem a Betânia, ele sentiu fome. Nós aqui estamos a falar de Cristo, que sentiu fomeca quando estava a fazer uma das suas viagens. Vendo ao longe uma figueira de bastante folhagem, foi ver se encontrava nela alguma coisa. E tendo-se aproximado, não encontrou nada a não ser folhas. Pois não era tempo de figos. Dirigindo-se a ela, disse: nunca mais alguém coma dos teus frutos. E seus discípulos o escutaram. Eu vou buscar água, estou seco. Depois desta parte, ele vai expulsar os vendilhões do templo e quando se vem embora, eis que isto acontece. Ainda em Marcos, capítulo 11, versículo 22. De manhã, ao passar, viram a figueira seca até às raízes. Pedro, recordando-se, lhe diz: Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste está completamente seca. Deus lhe respondeu: tende fé em Deus. Em verdade eu vos declaro, se alguém disser a esta montanha: sai daí e atira-te ao mar, e se não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz lhe sucederá, isso lhe será concedido. Ora, Jesus não devia de ser um homem muito inteligente. Ele vai procurar figos a uma figueira fora de época. Vê que a figueira não tem figos, porque não é época. Amaldiçoa a figueira e ela seca. E depois diz aos seus discípulos: se vocês quiserem, se basta desejarem, se vocês tiverem fé, tudo o que vocês quiserem pode acontecer. Eu não vejo qualquer género de fundamento moral nisto. É que não vejo mesmo. É um total desrespeito pela vida vegetal. Mas para falarem de respeito à vida, tenho aqui uma melhor. Livro de Marcos, 5º capítulo, 2º versículo. Ao descer do barco veio logo ao seu encontro, saindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Sabem contar? Um espírito impuro.
Ele morava nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem sequer mesmo com uma corrente. Pois fora muitas vezes preso por peias e correntes, mas rebentar às correntes e arrebentar às peias. Ninguém tinha força para subjugá-lo. Noite e dia ele andava incessantemente pelos túmulos, bem, andava a fazer coisas de maluco. E eis que ele depois, então, dirige-se a Cristo, se ajoelha e diz com voz forte: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito impuro. E ele o interrogava: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu: o meu nome é Legião, pois somos numerosos. Era um. Mas agora já são numerosos. E ele lhe explicava com insistência que não expulsasse da região. Depois, entretanto, há aí uma troca de palavras e isto acontece. Os espíritos impuros suplicaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, a fim de que entremos neles. Ele permitiu, e os espíritos impuros saíram, entraram nos porcos, e a vara precipitou-se do alto da escarpa, no mar. Eram cerca de 2000 e se afogaram no mar. Ora, Jesus fez exatamente aquilo que os espíritos malignos queriam. Colocou-os dentro dos porcos. Ele sabia perfeitamente bem o que é que os espíritos impuros iriam fazer aos porcos. Deve-se ter que agarrar para a cena, porque os deuses e porcos, como o Hitchens dizia, o céu não gosta de presunto. Mas uma vara de 2000 porcos. Mais uma vez, este é um ensinamento muito bom por parte de Jesus Cristo. E pronto, foram estas as histórias que eu escolhi para ler ao meu filho pela primeira vez. Comatando então assim uma grande falha que a escritora Alice Vieira diz existir na sociedade portuguesa, a falta de vontade de contar historinhas da Bíblia aos seus filhos. Quer saber qual é que é a vossa favorita? Digam-me qual é a vossa história favorita também e qual é que eu deveria contar ao meu filho. Vou deixar os links das entrevistas da Alice Vieira na descrição deste vídeo. Eu despeço-me com um até já e lembrem-se, com Deus não se brinca.